pessoa forte não é aquela que na luta pode rebaixar alguém. A pessoa forte é aquela que se controla quando está com raiva. A gente pensa que a força está no domínio externo, o domínio das coisas externas. Mas uma das coisas que permeia o pensamento da cabala ancestral chama-se interioridade. Todas as coisas precisam ser vistas à luz da interioridade. Então, a pessoa forte não é aquela que na luta pode rebaixar alguém. E isso é uma coisa que muito comumente as pessoas fazem, né? Que na luta, no embate, sempre tentam ampliar sua força, ampliar seus próprios argumentos, rebaixando o outro, diminuindo o outro, né? Em geral, quando a gente tem essa iniciativa de rebaixar o outro, de diminuir a estatura moral, a estatura de integridade de uma outra pessoa, é porque a gente está inseguro. E sendo incapaz de elevar a nossa própria estatura, a gente diminui o outro. Não porque efetivamente a gente considere o outro aquilo, mas é porque é um recurso que o ego usa para aumentar, né? Já que eu não posso me elevar, eu diminuo o que está à minha volta na tentativa de ficar um pouco maior. A pessoa forte é aquela que se controla quando está com raiva. Força é o domínio de si próprio. Força não é o domínio da exterioridade. A força é o domínio da interioridade, quando você domina a si mesmo. Forte é aquele que tem o domínio, o autodomínio, o autocontrole sobre suas emoções, né? Sobre seus arrebatamentos emocionais. Na verdade, isso é um princípio básico de maturidade espiritual, né? Fala-se muito sobre espiritualidade hoje em dia. O que é espiritual? Espiritual é o domínio das emoções. Basicamente é isso, né? Espiritual não tem a ver com poder. Espiritual não tem a ver com fenômeno extraordinário. Espiritual não tem a ver com aquilo que a gente vê nos filmes, né? Espiritual tem a ver com maturidade emocional. De nada adianta você ter um caminho espiritual, você ter pedigree espiritual, você ter diploma espiritual, certificado espiritual, se você não consegue controlar sua onda, se você não consegue dominar seus impulsos mais primários, suas paixões, suas raivas, suas fúrias, se você não estiver na compreensão plena sobre o caminho que a tua emoção percorre dentro de você. Então, quando nós falamos na cabala ancestral de crescimento, desenvolvimento espiritual, do que a gente está falando? Desenvolvimento emocional. Controle das emoções, frente à adversidade, frente ao embate, frente à contrariedade, diante daquilo que te aborrece. Porque se diante daquilo que me aborrece, eu respondo com raiva, eu respondo com agressividade, eu respondo com reatividade, que diferença tem uma pessoa espiritualizada de uma pessoa não espiritualizada? Nenhuma. Nenhuma diferença. A espiritualidade é uma resposta alternativa ao senso comum, ao modo comum de ser, de viver. Se eu só gosto de quem eu gosto, eu não preciso de espiritualidade para isso. As pessoas já são assim. A espiritualidade ela apresenta uma resposta sublime em relação à vida, sublime em relação à existência. Não é uma resposta banal, não é aquela resposta imediata que as pessoas dão às coisas. Espiritualidade é sempre maturidade emocional para o domínio de seus próprios impulsos, para o domínio de seus próprios recursos.